Há quanto tempo que vocês me escutam falar isso, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Povo Fala. E nós temos aí oficialmente um ano de governo Bolsonaro, de janeiro a janeiro. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acharam aí desse primeiro ano de governo Bolsonaro. Vem comigo! Eu acho que o país melhorou muito, eu acho que muitas arestas foram podadas, tem muito que melhorar ainda, mas ele tem uma equipe muito boa, como o Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, que acabaram conseguindo conduzir o país para uma moralidade melhor. Eu achei perfeito. A casa precisava ser arrumada, né? E nada melhor do que a dureza de Bolsonaro para poder fazê-lo. Olha, muitos altos e baixos, né? Eu tenho visto aí muitas oscilações, né? Às vezes para o lado positivo, o lado negativo também. Às vezes algumas declarações que não pegam bem, principalmente para o lado do mercado financeiro, né? Às vezes muitas situações que são faladas, muitas coisas são divulgadas assim que às vezes não condizem com a realidade, né? do cenário político e econômico do país, né? Mas, num modo geral, eu vejo até como bom, né? Esperando uma melhora para esse ano que está iniciando agora. Eu não gostei muito, eu já estava meio receoso, porque é um sujeito, pelo menos na minha opinião, incapaz de governar. Acho que esse primeiro ano acabou refletindo isso. A gente percebe na taxa de desemprego, percebe nos problemas econômicos, percebe na maneira como ele conduz a política, na maneira como ele se expressa, se comunica com a população. Então, para mim, foi um ano reprovável. Bom, não tenho muito o que falar, mas... Bom, eu tenho sim muita coisa para falar, mas eu gostaria, em primeiro lugar, de colocar a minha opinião a respeito desse governo. Não deveria estar governando, isso é, desgovernando. Eu entendo que ele, junto com as ideias deles não progressistas, ideias elitizadas... Desculpa, pode continuar. Tudo bem. Eu gostaria de deixar claro que eu não gostaria que ele estivesse no poder. E o governo dele durante esse ano foi desastroso para toda uma classe abaixo da pirâmide, isso é, classe que está na base da pirâmide. Foi muito ruim para todas as etnias e classes sociais que consideravelmente estão na linha da pobreza. Olha, particularmente eu não gostei, principalmente em termos de educação e a política externa brasileira, tá? Ele tem que melhorar bastante coisa, né? Porque ele é um representante público, né? Tem que segurar um pouco a maneira dele se comportar, de expor as ideias dele. Particular é uma coisa, pública é outra, né? E em termos da educação, foi muito fraco, né? E a educação é a base exatamente para a gente fazer uma política melhor em termos sociais, né? E ele simplesmente está sendo péssimo nesse lugar, né? Em termos de política internacional, ele é muito disperso, não respeita a diferença que podemos ter em termos de democracia, né? E acaba se perdendo e dando sempre uma ideia dele como pessoa e não como ser público que, a partir da democracia, respeita todas as diferenças possíveis e inimagináveis, né? Olha, na realidade é lamentável a gente saber que tem um governo da República eleito pelo povo com mais de 57 milhões de votos e que, no entanto, acaba decepcionando a população que votou nele. Ora, por que se fala isso? Porque um governo que promete combater a corrupção, um governo que promete combater atos ilícitos, né? E aí, de repente, a gente vê, já partindo de própria casa dele, né? Os filhos, né? O Flávio envolvido com rolos aí que ninguém sabe aonde isso vai dar, né? Segundo está sendo apurado, inclusive. Então isso é muito triste, né? E por outro lado é o seguinte, é um governo que traiu a população, né? Porque ele prometeu reformas que não foram feitas na sua totalidade, foram reformas que foram feitas de maneira separadas e que beneficiaram alguns. Por exemplo, os militares foram totalmente beneficiados. Já a população está pagando uma conta altíssima e que sabe Deus se algum dia vai haver algum tipo, né, de aposentadoria para o cidadão comum, né? Então, enfim, acrescentando isso e mais outras coisas também, eu vejo que o balanço geral do governo Bolsonaro deixa muito a desejar. Triste, decepcionante, desconstrutivo. A gente já sabia que ia ser ruim, mas eu acho que a surpresa negativa foi maior do que a esperada, no final das contas. Sim, fiquei surpreso com isso.
com esse rolê. Rolou mal para a educação, para a saúde, deu uma virada, alguns números econômicos macro muito interessantes, mas micro mostra que todo mundo está muito lascado. Quem ganhou muito e quem perdeu, perdeu bastante. Alguma coisa precisa ser feita, né, gente? A gente precisa fazer alguma coisa. Agora achar um caminho aí. Eu votei no Bolsonaro, eu gosto muito dele, ele é um cara que cumpre com o que fala, embora tenha falado algumas coisas que são, de certa forma, polêmicas, mas é uma pessoa que eu acredito, é honesto e é uma pessoa que faz. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu avalio o primeiro ano de governo dele como ok. Como eu não votei nele, até superou minha expectativa. Para mim, por hora, esse primeiro ano... Ok, na sua opinião, foi bom, ok ou ruim? Sim, foi bom. Continuaria com ele. É o que eu já esperava. E isso é bom ou ruim? Normal. Normal? Normal, porque continua a mesma coisa. Não mudou? Político. Não muda. Não mudou o status quo, vamos dizer assim? Algumas coisas sim. Mas que não é quem depende dele, não é o presidente em si. O problema é os deputados, Câmara... Os outros poderes? STF, principalmente, que mostrou quem é que manda no Brasil, né? E na sua opinião, quais foram os pontos positivos do governo nesse primeiro ano? Os pontos positivos foi principalmente na economia, onde o Brasil parou de cair, começou já a aquecer e gerar novos empregos para a nossa sociedade. Segurança, né? A economia, enfim, acho que mudou um pouco em cada setor. A educação e por aí afora vai. Você acha que houve uma melhora em quase todos os setores, é isso? Em quase todos os setores. Para mim, os pontos positivos foram uma aproximação mais efetiva no Congresso, né? A gente vê que nos governos anteriores tinha um processo muito distante, né, entre os poderes, né, legislativo, judiciário e o executivo, e pelo menos isso eu vejo como uma sinalização bastante positiva, né? Essa aproximação, as aprovações das emendas, das PECs, as coisas foram bem mais rápidas. Eu achei isso tende a melhorar, né? Positivo, olha, eu não enxergo. Talvez essa questão do horário de verão, mas ainda assim eu não sei se ela é bem positiva. Eu diria que ela foi mais, como é que eu posso dizer, irrelevante, não chegou a ser um peso. Mas do horário de verão. Isso, a questão do horário de verão, que pessoalmente eu não tenho nenhum problema com ele existir ou não. Talvez tenha sido uma medida, válida, mas assim, para o que a nação precisa, foi só uma medida, nada demais. Não achei nenhum. Até o momento não achei nenhum. Cara, tá tentando, né? Tá tentando, então ele dentro da diferença, como eu estou falando da diferença, ele está tentando, é claro, está se adaptando. Na verdade eu não vi grandes coisas agora acontecendo ainda não, para o primeiro ano, tá? Pontos positivos, teve alguns pontinhos assim muito que localizados com relação ao avanço na questão da corrupção, né? Então, o combate à corrupção com o ministro Moro, isso foi um ponto positivo, né? Agora, dizer, por exemplo, como estão dizendo aí, que a economia cresceu, que existe positividade nisso, porque a economia está crescendo, é uma mentira. Isto não existe, até porque de um lado eles falam que a economia está crescendo, mas do outro lado eles estão dizendo assim, e está na televisão todo dia, que existe 65% da população brasileira que está endividada. Portanto, eu não acho que houve pontos que a gente poderia dizer assim, olha, nós podemos festejar. Não existe isso. Infelizmente, nenhum. Particularmente, quebra de investigação, paralisação em coisas sérias, não sei, não consigo ver. Eu acho que primeiro o fato de ser uma pessoa firme, que não se envolve tanto em política, embora seja um político, ele não está fazendo política, ele faz aquilo que é bom para o governo e para o país. E eu acho que ele está, por exemplo, a aprovação da reforma foi excepcional. Então acho que esse foi o grande resultado. Para mim foi a escolha de alguns ministros para que pudesse orientá-lo durante esse primeiro ano. Então alguns, não todos, mas alguns fizeram diferença nesse primeiro ano de governo. Quais principalmente que você gostou mais? Acho que o Paulo Guedes e o Moro. Ponto positivo, não teve nenhum, porque não, vamos dizer, a aprovação de algumas reformas só, nesse caso. O restante, mais nada. Qual especificamente? Alguma assim que você possa falar? Pode ser, como já tinha sido aprovada a trabalhista, vamos dizer assim, foi a continuidade dela, que foi praticamente isso, porque o restante, a próxima reforma ainda não vai ser outorgada agora, né?
Da Previdência? Tá. É, da Previdência. E na sua opinião, quais são os pontos negativos desse primeiro ano? Os pontos negativos, eu acho que só o presidente tinha que se podar um pouquinho das suas palavras só e colocar os filhos dele um pouquinho, que já melhorou já, mais quietos e cada um nos seus lugares para ele poder conseguir administrar com mais qualidade. Cortar um pouquinho as asas dos filhos, é isso? Muito, cortar muitas asas. Agora acho que melhorou. Mas estava atrapalhando muito. As questões institucionais devem ser tratadas diferente das questões pessoais. Bolsonaro fala demais, sem necessidade. Então você acha que ele deveria falar um pouquinho menos ou coisas menos polêmicas? Exatamente. Os pontos negativos talvez foram essas declarações, né? Algumas declarações, algumas manifestações impróprias, né? Às vezes até um momento próprio, mas com palavras impróprias, né? Eu acho que isso influenciou bastante. Declarações do presidente? Do presidente, no caso, né? Isso acho que foi um ponto crucial. A aprovação da reforma da Previdência, eu acho que ela foi uma das principais, porque, na minha opinião, ela não resolve problemas do nosso país em relação à arrecadação de impostos, previdência, ao pagamento das aposentadorias. Também a questão do fim do Ministério da Cultura, eu acho que esse foi um erro enorme. Essa ideia também de tocar privatizações ou de planejar privatizações, especialmente da Caixa e do Banco do Brasil também eu não concordo, além de outros órgãos, o Correios também está aí meio que na fila, entre outras. Não valorização dos mais necessitados. Olha, para mim foi exatamente a questão internacional, que eu acho que ele tem que melhorar isso aí. A parte da educação tem que melhorar também, né? Mudando exatamente esse governo, socializando melhor ele em termos da parte educacional, né? Pontos negativos foi ter feito, por exemplo, volto a repetir, uma reforma da Previdência, onde o povo não foi consultado e o Senado, o Congresso Nacional, que são as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tomaram conta da situação, obviamente por interesses próprios, que é só como eles sabem legislar, é por interesses próprios, né? E não perceberam que existe uma população que está em vias de se aposentar aí, até porque eles dizem que o Brasil está ficando uma terra de povo velho, né? Então eu vejo que houve aí, vamos dizer assim, poucos avanços, né? Nessas áreas, por exemplo, na questão da reforma da Previdência, para mim foi negativo, né? E voltando a falar sobre a questão das promessas, né? O presidente disse que iria combater a corrupção, então eu sugeriria para ele o seguinte: comece sim, mas comece com seu filho. A parte da censura, do corte das bolsas, essa coisa de negativar a educação, né, é um caminho muito perigoso. Ele está mexendo em áreas muito perigosas. A gente sabia que isso ia acontecer, mas de novo, né? Eu não esperava que fosse ser tão gritante. Tão rápido, né? E a tão saúde rápido. em si, pouco acesso, muita dificuldade nisso, de acessibilidade, inclusive de informação, saúde, informação coerente, correta, muita mentira, falsidade que causa um transtorno e depois, para reparação, fica mais ruim, pior ainda, na verdade, né? Eu acho que o Bolsonaro, em alguns momentos, ele interfere em aspectos que não por exemplo, como ele respondeu em relação às queimadas na Amazônia. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais assertivo para proteger a imagem do Brasil. Perfeito. E você? Acho que a postura e os filhos. Não foi a primeira que falou dos filhos aqui, não. São esses. A postura, acho que tem que dar uma lapidada. Acho que vem dando uma lapidadinha, mas ainda precisa. Agora os filhos estão grandinhos, né? Eu não sei o que ele vai fazer com os filhos. Você acha que a gente tem que cortar as asas dos filhos um pouquinho? Teria, mas como é que corta as asas uns quarentão, não? Sei lá. Brigou muito por causa dos filhos dele, principalmente, e deixou de lado o restante das coisas. Então esse que eu acho que é o grande problema, né? Perdeu tempo com isso, perdeu um ano com isso. Faltou foco. Faltou foco, né? Falta foco. Já era meio de se esperar um pouquinho, mas eu achei que faltou mais ainda do que o possível, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Povo Fala está oficialmente de volta aí em 2020. Vamos ver o que esse ano reserva aí para todos nós. E como sempre, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam aí do primeiro ano do governo Bolsonaro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.